trazer uma mensagem, se encontra no livro de Daniel, e o título da minha mensagem nessa manhã é A Decisão que Nos Define. Daniel, no capítulo 1, vamos ler do versículo 3 ao versículo 7. Diz assim, ó. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. A saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abdinego. Feche seus olhos, vamos ter mais uma palavrinha de oração. Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor está nos proporcionar viver como igreja ao longo desses 3 anos, Deus. Nós te somos gratos porque podemos perceber que nada disso é obra humana, nada disso tem a ver com alguma condição nossa, Pai, ou algum favor nosso, Deus. Isto tudo, Pai, que vivemos ao longo desses anos e eu tenho convicção que viveremos ao longo de mais anos daqui para frente, é por conta da Tua graça, Senhor. É o Teu favor imerecido sobre esta casa, sobre esta nação aqui em Portugal, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor também tem levantado pessoas apaixonadas por Ti, apaixonados pela obra, e cada vez, Pai, que eu converso com os membros dessa casa, eu tenho a convicção que estamos a fazer o que tem que ser feito no tempo oportuno. Dá-nos força, dá-nos condições cada vez mais, Jesus, e que nessa manhã a Tua palavra possa entrar nos nossos corações. Comunica conosco, Jesus. Se há alguém cansado no nosso meio, Deus, que o Senhor possa trazer alívio. Se há alguém, Jesus, com enfermidade, passando por alguma dificuldade, que o Senhor possa ser a solução. Mas não permita, Deus, que ninguém fique da mesma forma que entrou. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, constantemente nós estamos a viver decisões nos nossos dias. Nós tomamos pequenas decisões e essas decisões elas podem nos levar a viver coisas distintas. Eu posso optar por ir trabalhar de carro, ou posso ir de boleia, ou posso não ir trabalhar, na verdade. Não sei quantos de vocês já fizeram aquela brincadeira muito arriscada de manhã, que é assim, só mais 5 minutos. Quantos são aqui os corajosos dos 5 minutos? Cara, teve um dia que eu fiz isso, eu acordei e eu assim, tô atrasado. Quer saber? Não vou sair correndo, porque se eu sair correndo é negligência, eu vou pegar no meu carro correndo, pode acontecer alguma coisa, mas na verdade eu queria dormir. Então mandei mensagem ao meu chefe, disse, chefe, olha, vou chegar um pouquinho mais tarde, adormeci aqui, mas entretanto eu chego. Botei o despertador, quando eu acordo já tinha adormecido de novo. Tive que mandar de novo, chefe, olha, atrasei-me de novo aqui, que eu estou fazendo uma brincadeira bem arriscada aqui, do mais 5 minutos. Rimos-nos bastante. Sim. Mas a verdade é que nós temos decisões nas nossas vidas e elas são importantes porque elas podem definir aquilo que nós viveremos nos próximos tempos. Existem 2 decisões importantíssimas que podem ditar o nosso futuro. E essas 2 decisões são, a primeira, receber Jesus nos nossos corações como nosso único e suficiente Salvador. Essa é a principal e mais importante decisão que alguém pode tomar. E a segunda é com quem nós vamos nos casar e viver o resto das nossas vidas após recebermos Jesus no nosso coração. Porque isso tudo ele vai se casar e vai fazer com que nós avancemos com determinação, com uma companheira ou um companheiro do nosso lado, que honre aquela decisão principal que foi receber Jesus. E eu quero falar nessa manhã então com vocês rapidamente sobre tomarmos decisões hoje que irão definir quem somos e aonde iremos chegar. Ok, Brasa Church? E o texto que nós acabamos de ler foi Daniel, foi o capítulo 1. E Daniel, ele começa ali, nós lemos a partir do versículo 3, mas nós vamos ver no primeiro capítulo, ele já começa ali com Jerusalém sendo sitiada pelos babilônios
pelo Império Babilônico, e esse império ele era um império muito violento. Era um império que causava um desconforto em todas as nações cujo eles vinham contra. E o objetivo dos babilônios sempre foi se tornarem cada vez maiores e com um domínio absoluto. Então Israel, a ser sitiada, consequentemente eles tomam agora Jerusalém, eles tomam Israel. E foram 3 invasões, eles dividiram em 3 partes essa invasão a Israel. A primeira acontece no ano de 605 a.C., a segunda no ano de 597 a.C., e a terceira e a última acontece no ano de 586, e essa foi a mais devastadora, porque eles destroem Jerusalém. Eles queimam o templo, que era representava para o judeu algo muito profundo. E não só queimam, como eles tomam todos os utensílios do templo e trazem agora para a Babilônia. E numa dessas invasões, eles trazem cativos especificamente alguns jovens da família real e da nobreza que existia em Israel. Dentre eles, 4 jovens. Vamos lá. Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Isso, gente, vocês são muito bíblicos. E eles levam esses 4 jovens que a Bíblia destaca da linhagem de Judá. E durante também essas invasões, eles, como eu falei, eles levaram esses utensílios sagrados, porque quando um império conquistava uma nação, o objetivo deles e o troféu que eles tinham após essa conquista era invadirem o lugar sagrado do Deus dessa nação. E eles pegavam esse Deus e transportavam essa imagem, essa escultura, ou o que representava aquele Deus, para o templo dos seus deuses. Isso era um troféu de guerra. Só que, entretanto, os israelitas eles não possuíam uma imagem, eles não possuíam uma figura de um Deus estático, mas eles tinham alguns utensílios da casa. E eles então tomam esses utensílios e levam para o altar, para a presença, para o lugar onde ficavam os deuses dos babilônios. Eles levaram também alguns profetas que estavam exercendo o seu chamado naquele momento também, entre eles o profeta Ezequiel. Você sabia que Ezequiel ele é contemporâneo de Daniel? Eles foram juntos para a Babilônia. Claro que eles não se cruzaram, foram para lugares diferentes. Ezequiel foi habitar para um lado e Daniel foi, durante 3 anos, ser trabalhado, né, por Aspenaz para aprender mais sobre a cultura. Porque eles separaram os nobres dos mais ou menos. Eles pegaram esses homens inteligentes de Israel. Olha só como eles são, como é que a cultura da Babilônia funciona. Eles pegam as melhores pessoas e eles trazem essas melhores pessoas e agora começam a investir na vida dessas pessoas que já possuem um QI a mais, vamos dizer assim, são de uma linhagem nobre e eles começam agora a oferecer-lhes oportunidades de estudarem na Babilônia. O grande centro daquela época era a Babilônia. E ter a oportunidade de estudar na Babilônia poderia ser algo atrativo. Eles aprenderiam algo sobre agricultura, eles aprenderiam sobre astrologia, aprenderiam um novo idioma durante 3 anos nesse intensivo. E no final desses 3 anos, desse cursinho na Babilônia, eles tinham a oportunidade, a possibilidade de se tornarem alguém que trabalhava no palácio do rei. Imagina, você termina o curso e já sai com o seu emprego. É boa oportunidade essa de emprego? Quantos querem ir para a Babilônia aqui? Não. Só que não, gente. Pode parecer aos nossos olhos uma boa opção de carreira. Cara, é verdade. Eles estão me oferecendo isso tudo pago. Eles vão me ensinar coisas que eu não sei. Eles me oferecem uma oportunidade de emprego. Pode parecer que é algo agradável, mas reparem no versículo 7 daquilo que nós acabamos de ler. Algo sutil no versículo 7 que diz assim, ó, e o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. Aqui mora o segredo da Babilônia. Mudaram os nomes de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Passam a ser chamados agora de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. O nome desses meninos, eles glorificavam a Deus. Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram nomes que glorificavam ao grande eu sou, ao Deus de Israel. A troca do nome deles passa agora, esses novos nomes, a glorificarem os deuses da Babilônia. E o nome daqueles jovens, como eles tinham uma importância, todo nome para o judeu ele significava algo muito importante, porque significava uma mudança de propósito.
Quando Deus vem e trocava o nome de algum judeu, era porque Deus estava entregando um novo propósito para essa pessoa. Não é verdade? Abrão passa a se chamar Abraão, Sarai passa a se chamar Sara, Jacó, Israel. Porque quando há uma mudança de nome, há uma mudança de propósito. Então a Babilônia, ela chega com uma oferta boa, ela chega seduzindo os olhos, mas o objetivo dela é transformar e trocar, substituir tudo aquilo que Deus tinha preparado para ti. O desejo da Babilônia é: esqueçam-se de quem vocês são e tornem-se o que nós quisermos. Ou seja, deixem de ser quem vocês são e tornem-se pessoas ou aquilo que nós agora queremos que vocês se tornem. E na verdade que não existe liberdade dentro do império. A Babilônia é constituída por um império, o império é regido por um imperador. Se você não obedece às leis, aquilo que está dentro do desejo do imperador, você consequentemente é levado à morte. O que a Bíblia fala? Que Cristo ele nos resgatou do império de trevas e nos conduziu agora para um reino de luz. Eu não me torno mais escravo e cativo do imperador, mas agora por amor eu sou servo de um rei. E esse é o objetivo com que Cristo ele encontra os nossos corações nos dias de hoje. É nos tirar desse lugar que talvez é sedutor aos nossos olhos, mas rouba todo o nosso propósito. Rouba o propósito que Deus tem preparado para nós. As nossas decisões elas são importantes nesse momento porque nós temos que entender tudo aquilo que formos decidir hoje haverá consequências amanhã. E se nós tivermos um olhar mais contemporâneo sobre a Babilônia deixa de ser agora um império físico, mas mesmo assim ela representa um sistema que deseja ocupar o lugar de Deus nos nossos corações. Ela te oferece conforto, status, poder, prazeres, oportunidades, tudo dentro de uma cultura contrária ao reino de Deus. E por mais que nós tenhamos amigos próximos, se eles não tiverem o coração convertido ao Senhor, é difícil nós falarmos sobre os propósitos de Deus. E muitas das vezes nós estamos a ser influenciados por pessoas que não conhecem o Deus a quem nós servimos e negociamos o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Mas graças a Deus nessa casa não é assim. Amém. Graças a Deus. Então a função desse sistema é roubar o nosso coração. De que forma? Seduzindo os nossos olhos. Tudo aquilo que seduz os teus olhos, o objetivo é roubar o teu coração. Quantos de nós já tomamos decisões aqui e nós fomos traídos porque os nossos olhos venderam para o nosso coração o que na verdade não era algo bom? Quantos aqui já foram? Quem tem aí conta no OLX, Marketplace, você vê aquela foto, cara, que produto incrível. Temo, né? Aí você compra algo desse tamanho, chega lá é algo... Porque os nossos olhos facilmente eles são seduzidos e eles vendem ao nosso coração. Vai, aceita, mergulha, tu não está vibrando? Então decide por isso. Mas eu louvo a Deus porque mesmo no meio de um sistema corrupto, Deus sempre encontrará espaço no coração de um remanescente. Sempre haverá alguém que não negociará com a Babilônia. Sempre haverá alguém que encontrará suficiência no Senhor. E essas pessoas que desejam o Senhor acima de tudo, elas se reúnem num lugar e congregam e passam a ser chamada Igreja de Jesus. Por mais, meus irmãos, que nós sejamos empurrados a termos sucesso profissional, e eu não estou pregando contra isso, muito pelo contrário, nós oramos para que o Senhor possa abrir as portas, que o Senhor possa prosperar-vos em todos os aspectos, mas uma coisa nós sempre teremos o cuidado e o zelo, é não negocie a presença do Senhor. Não negocie aquilo que é a tua paixão pelo Senhor por conta de algo que seduz os teus olhos. E a história desta casa, ela é, da Brasa Church, né? Ela é constituída por muitas pessoas que conversaram comigo e disseram, pastor, eu estou largando essa oportunidade aqui que é maravilhosa, mas eu entendo de Deus que aqui é o meu lugar. Eu digo, irmão, tem certeza? Tenho. Por quê? Porque nós não estamos à procura das recompensas da Babilônia, não estamos à procura das recompensas que possam nos satisfazer na carne, mas nós queremos encontrar os tesouros eternos. E esses tesouros eternos trazem-nos o prazer de vivermos uma jornada leve, não fácil, leve.
Esse é o convite de Deus. Esse é o convite do Senhor à sua igreja. Brasa Church, finalizamos o 3º ano e nós queremos avançar cada vez mais. Até aqui nos ajudou o Senhor, mas pela sua graça, pelo seu amor, nós seguiremos marchando e caminhando atrás de encontrarmos aquilo que são os propósitos do Senhor para essa casa. E todo o propósito de Deus, ele vai envolver diretamente as nossas vidas. Nós não estamos preocupados com a edificação das paredes. Eu não estou preocupado com a edificação daquilo que é visível externo. Claro que isso é algo saudável, claro que é, todos nós queremos o conforto, mas em primeiro lugar o que o Senhor nos tem chamado é para edificarmos vidas, edificarmos corações, encontrarmos esse lugar de descanso no Senhor, esse lugar de suficiência. Cara, essa canção ela veio dos céus essa manhã, não é verdade, gente? Então Daniel e seus amigos, eles escolheram, não iremos nos contaminar. E hoje eu quero, em cima dessa história de Daniel e seus amigos, falar sobre decisões que podem definir o rumo da nossa vida. E a primeira decisão que eles tiveram foi a decisão de não se contaminar. Daniel, capítulo 1, versículo 8 diz: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. A decisão que Daniel e seus amigos estavam tomando honrava os seus princípios, pois naquele período Deus havia determinado o tipo de alimentação que cada um, ou melhor, o tipo de alimentação que o seu povo teria. Já havia um decreto do Senhor, olha, vocês precisarão comer assim, assim, assado, até a forma do preparo da comida, Deus já tinha dito como eles deveriam comer. Então, por isso que a decisão deles não é contrária por ser contrária, é por contrária porque fere os seus princípios. Deus nos chama para sermos convictos nas decisões que nós iremos tomar e sabermos aquilo que vai ferir o nosso princípio como cristãos ou não. Por isso, se há algo que te convidam, ou se há algo ainda que fere princípios da tua vida e tu tens feito, talvez é hora de tomares uma decisão e dizer, eu não quero me contaminar. Não é verdade? Quantas vezes o Senhor nos fala, não faça isso, não, larga esse relacionamento, larga essa amizade, larga esse emprego, solta isso. E nós muitas das vezes teimamos porque ainda temos benefícios por conta dessa não decisão. Mas hoje nós precisamos e temos que ter essa convicção que tudo aquilo que nós tomamos como decisão, ela honrará os nossos princípios, os fundamentos da nossa vida. É tão bom nós chegarmos num ambiente que talvez as pessoas estão falando sobre coisas que não condizem com a nossa fé, só que eles reconhecem que vem chegando, vem aqui um filho de Deus, vamos mudar o assunto. E nós temos a oportunidade. O que vocês estavam a falar? Nada, não. Mas na verdade que quando essas pessoas precisam e recorrem a conselhos, quem é que elas vão procurar? Nós, não é verdade? Por quê? Por conta dos teus princípios, amigos. Então, Daniel e seus amigos sabiam que toda aquela refeição que estava sobre a mesa não eram refeições que glorificavam o Senhor naquele momento. E aquelas refeições eram refeições que Nabucodonosor, o rei, ele consagrava aos seus deuses. Então, após ser consagrado aos deuses, ele entregava agora aos israelitas. E esses israelitas, muitos deles caíam, porque eles estavam seduzidos pelos olhos. Mas existem sempre os remanescentes. Eles estavam no centro do sistema, mas decidiram manter a santidade e a aliança com seu Deus. E reparem numa coisa que Daniel, ele não deu um murro na mesa e disse assim, eu não vou comer nada disso. Vai dizer, mas é Nabucodonosor que eu não como. E eu tenho dito. Porque ele não estava indo contra Nabucodonosor, mas ele estava honrando quem ele era. Ele não fala assim, eu não me sento nessa roda. Não, ele, pelo contrário, ele estava sentado na mesa da refeição. Mas a mesa da refeição não estava no seu coração. Porque o seu coração tinha um dono, era o grande eu sou. O Senhor nos convida. Não é nós nos abstermos de estarmos com as pessoas, mas é quando estarmos numa roda, quando estamos com pessoas, nós ali honrarmos o Senhor também através das nossas decisões. Vocês serão notados como bons profissionais, como bons pais, quando vocês tornarem cada vez mais evidentes os princípios de Deus nas vossas vidas.
Como que a igreja se torna saudável? A partir do momento que as pessoas que congregam e são membros tomam decisões em cima de princípios. Nós nos tornaremos cada vez mais uma igreja que ama o Senhor se na segunda-feira nós tivermos boas decisões. Precisamos ter atenção com isso, gente. Segundo ponto, para que isso aconteça, meus irmãos, nós precisamos ter a decisão de caminharmos juntos. Aqui agora nós vamos agora se misturar aqui. Estamos juntos e misturados. A decisão de caminharmos juntos. Se nós formos ver no capítulo 2, o rei Nabucodonosor tem um sonho perturbador. Então ele manda chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, mas ninguém daquele reino consegue decifrar o sonho de Nabucodonosor. Então ele, muito revoltado, ele levanta um decreto e diz assim, matem todos os sábios, matem todos os magos, os astrólogos, os encantadores, matem todo mundo. Sabe quem é que estava no bolinho? Daniel e seus amigos. Quando vão atrás de Daniel, imagina bater, Daniel, olha, nós viemos aqui te matar, tem um decreto, nós queremos te matar rapidinho e nós já vamos embora. E ele pergunta para o rapaz, mas por que vocês querem me matar? O que aconteceu? Ele diz, não, o rei tá com problema, ele teve um sonho e ninguém de vocês conseguiu. Não, peraí, tô aqui, calma, pai tá on, fica frio, vou lá. Chegou na presença do rei e diz, ô rei, relaxa, deixa para mim, me dá um tempinho aí. Me dá um tempo. E sabe o que é sobrenatural nessa história? Daniel, capítulo 2, versículo 17. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, os seus companheiros. Sabe o que é sobrenatural? Daniel tinha uma casa para voltar. E ele tinha irmãos para dividir. Esse é o convite para sermos essa igreja. Não é que os problemas, eles vão diminuir, mas os problemas têm, talvez, a argamassa que nos conectará e nos fará andarmos cada vez mais em união e unidade. Porque nós sabemos que sozinhos nós somos vulneráveis, mas quando a igreja do Senhor se une em uma só voz, começa a declarar aleluia, 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 glórias ao Cordeiro Santo. Então o Senhor se levanta daquele trono. O Senhor se levanta do seu trono e olha em nosso favor. Esse é o poder da unidade. Daniel disse assim, calma rei, eu tenho uma casa, eu tenho irmãos. E eu vou para lá, para o fogo da minha casa. E o Senhor nos dará a revelação desse sonho. Porque eu sei o Deus em quem eu creio. Eu sei o Deus a quem eu sirvo. Por isso, meu irmão, eu quero te dizer nessa manhã, independentemente do que você possa estar passando no sistema corrupto externo, eu quero te dizer, você tem uma casa e você tem irmãos. E acima de tudo nós temos um Deus que olha por nós. Um Deus que nos liga, um Deus que nos conecta, um Deus que nos faz acordar todo dia, todo domingo pela manhã, nos vestirmos, botarmos o nosso perfume e virmos para esse lugar. Porque nós desejamos e amamos congregar. Nós amamos estar nesse lugar, independentemente de se estamos cansados, se estamos a passar por fases difíceis, ou se estamos na melhor fase da nossa vida, nós amamos estar nesse lugar. Daniel, ele tinha esse lugar seguro para voltar. Daniel, ele não estava sozinho, a sua força estava na comunhão e na unidade com seus irmãos. E é isso que precisa caracterizar-nos cada vez mais. Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 9 e 10 diz assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Melhor é serem dois do que um. E se formos 300? Fala 300. É bom andarmos nessa unidade, é bom andarmos nesse ambiente onde nós temos um amigo. O príncipe dos pregadores Charles Spurgeon disse, Satanás odeia a comunhão cristã. A sua política é manter os cristãos separados. Tudo que enfraquece o amor fraterno agrada ao diabo. Olha só, meus irmãos. Tudo aquilo que enfraquece os nossos laços agrada ao Didi, o cão. Tudo aquilo que nos deseja separar, toda semente de discórdia que é lançada no nosso meio, é a recompensa da cultura do inferno.
Nós somos daqueles que não temos problema em sentarmos e conversarmos com os nossos irmãos. Nós precisamos a cada dia mais irmos para este lugar de unidade, esse lugar de comunhão, de responsabilidade com os nossos irmãos. Só assim nós seremos conhecidos como os discípulos do Senhor, quando nos amarmos uns aos outros. Brasa Church, não estamos caminhando sozinhos. Não há um plano de carreira aqui dentro, irmãos. Você não vai crescer, você não vai começar no banheiro e terminar com o microfone. Aquele que quiser ser o maior, sirva todos os outros. Nós desejamos viver cada vez mais essa intimidade entre nós e também com o nosso Deus. Vivam em comunhão, meus irmãos. Falem entre vocês acerca das maravilhas de Deus e isso vos trará confiança para a jornada e amigos mais chegados do que irmãos para o nosso dia a dia. Que bom é mandarmos uma mensagem. Oi, amigo. Oi, amiga. Como é que você tá? Tá tudo, tá? Olha, só passando para dizer que eu te amo e obrigado por existir. A pessoa do outro lado, ah. Essa igreja é só chorão, meu Deus. Mas que bom é termos amigos que cuidam, que se lembram, fortalece a nossa jornada, nos traz força, e é isso, Deus nos deixou a igreja como este lugar. Amém? As tuas decisões podem definir a tua história, meu irmão. O último ponto dessa manhã para nós voltarmos a adorar o Senhor é a decisão que resiste ao tempo. Precisamos entender que as nossas decisões elas precisam permanecer e resistir aos tempos. As nossas decisões precisam cada vez mais estar assente dia após dia na nossa vida, para que lá na frente elas possam ainda se encontrar convictas e assentadas em nós. Nós não negociamos as decisões que tomamos hoje. Nós avançamos um pouco na história de Daniel e cronologicamente também passamos alguns anos, chegamos até Daniel capítulo 5. Em Daniel capítulo 5, o rei daquele momento é o rei Belsazzar. O rei Belsazzar é alguém que viu as maravilhas que Deus fez na vida de Nabucodonosor, que foi o seu antecessor. Ele presenciou o quanto o coração de Nabucodonosor, que era presunçoso, que era um coração corrupto, começou a se quebrantar e reconhecer que Deus era o único Deus verdadeiro, que Deus era o único que deveria ser digno de toda louvor, de toda adoração. O rei Belsazzar, ele presenciou tudo isso. Porém, o seu caminho, a sua jornada foi completamente ignorando todo o histórico daquilo que ele viu Deus fazer. Em Daniel capítulo 5, num determinado banquete, o rei Belsazzar decide chamar 1000 dos seus achegados para um churrasquinho. Ele vai fazer um churrasquinho, convida 1000 aí. Chamou 1000 dos seus chefes e junto com os seus líderes, com as suas esposas, as suas concubinas, eles começam a se embriagar de vinho. Começa a beber, de repente ele lembra assim, olha, traz aquelas taças de ouro, aquelas taças de prata que roubaram lá dos israelitas, lá do templo deles. Traz aí, vão tomar vinho nessas taças, azar. Tudo é festa aqui. E eles começam a beber. E de repente, diz que no reboco da parede, na parte mais iluminada, surge uma mão, uns dedos e começa a escrever na parede. E se você for ler o capítulo 5, você vai ver que o rei começou a ter os seus joelhos a bater. Deu Chapolin, né? O Chaves. Ó. Piripaque, né? Começou a ter um piripá, começou a bater os seus joelhos quando ele olha aquela mão. E prontamente ele começa a gritar, desesperado, toda a embriaguez vai embora. E ele começa a ficar com medo daquela mão. E ele manda chamar os astrólogos, os sábios, nem Nabucodonosor, vocês lembram? Gente, me revelem o que significa isso, por favor. E nenhum deles consegue revelar. Aí a rainha vai até Belsazzar e diz assim, olha só, o teu pai, o teu antecessor, ele uma vez também teve uma situação e ele chamou Daniel, um israelita que veio cativo, e esse homem, ele era dotado do Espírito de Deus, e Deus entregou para ele essa capacidade de revelação sobre as coisas que teu pai sonhava. Então, em Daniel capítulo 5, versículo 13, Daniel diante de Belsazzar diz assim,
Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Olha essa pergunta. Daniel já é um idoso aqui, gente. Já não é o jovenzinho de 17 anos, 18 anos, que estava a aprender na Babilônia. Daniel já é um idoso, já é um ancião. Daniel já viveu aqui no palácio de Nabucodonosor, porque ele foi escolhido, ele foi destacado no seu tempo. Mas o rei Belsazzar diz assim: quem é que está aí? É o mesmo Daniel lá de trás? O que se passou ao longo desses anos todos? Será que a tua paixão pelo teu Deus foi alterada? Brasa Church, quem somos nós? Se eu te perguntar nessa manhã, quem somos nós? Depois de 3 anos congregando neste lugar, será que ainda mantemos a paixão dos primeiros dias? Será que o nosso desejo, a nossa sede, a nossa fome ainda permanece intacta? Irmãos, eu vou fazer essa pregação, vou trazer essa pregação daqui 10, 15 anos. E eu vou perguntar: vocês são os mesmos de 3 anos, quando nós fizemos 3 anos atrás? Porque isso não é uma pergunta para saber se somos nós porque mudamos a nossa fisionomia. Mas essa é uma pergunta para saber: o teu coração ainda é do Senhor? Passaram-se décadas desde Nabucodonosor, agora Belsazzar é o rei. Daniel já não estava no palácio, por isso Belsazzar não conhecia ele. Imagina, se Daniel permanecesse no palácio a servir também Belsazzar, no meio desses banquetes, no meio dessas rebuliços todos, Daniel se perde. De repente, na jornada, Daniel se perdeu. Aí a rainha diz assim: por que tu não chama Daniel? E ela fala: Daniel? Mas Daniel é aquele que estava bebendo aqui há bocado. Ele está junto com a gente. Não sei se ele ainda é o mesmo. Mas Belsazzar não via Daniel, porque Daniel não estava naquele ambiente. Quando Nabucodonosor morre, Daniel sai do palácio e agora a promiscuidade, a idolatria que imperava no palácio já não tinha espaço para ter Daniel naquele lugar. E eu quero te incentivar nessa manhã, gente, a toda decisão que tu tomes possa perdurar na tua vida. Que nada roube, que nada tente negociar aquilo que tu decides hoje. A banda pode vir me ajudar, por favor. És tu aquele Daniel? Vejam só a resposta de Daniel. Capítulo 5, versículo 17. Então Daniel respondeu ao rei: as tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus prêmios a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito e far-lhe-ei saber a interpretação. O rei tinha oferecido a Daniel: eu te dou aqui um manto vermelho. Não era do Inter. Não era do Inter. Mas eu te dou, coloco aqui um manto vermelho, eu te coloco um cordão de ouro. Se tu conseguires interpretar. Ele disse: ó rei, eu sou o mesmo. Não estou à venda, rei. Eu permaneço servindo ao Senhor Deus. Eu permaneço servindo ao Rei dos Reis. Nem foi o exército babilônico com o seu poder que tomou Israel, que foi e corrompeu Israel. Foi a permissão desse grande Deus. Diz a palavra que Deus entregou Israel à Babilônia. Até mesmo a Babilônia, ela se sujeita ao poder do grande Deus. E eu quero te dizer, meu irmão, que nós possamos ter a mesma paixão de Daniel, que independentemente do que formos viver, daquilo que nós formos passar ou atravessar na nossa vida, todas as nossas decisões possam honrar ao nosso Deus. Vamos ficar de pé nessa manhã.